Olha, o movimento hoje, conhecido como cultura do cancelamento, começou há alguns anos como uma forma de chamar a atenção para causas como causa social. Mas até que ponto ele vale a pena e como ele pode afetar a sua vida? Nós convidamos a mestranda, a doutora em comunicação Juliana Teixeira. Juliana Teixeira, querida, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu acho que esse assunto hoje, ele é muito importante, necessário, se faz necessário, porque assim, hoje a gente está pisando em ovos. Você tem que ter muito cuidado com tudo que você fala. Eu estava agora há pouco falando, não é que as pessoas são ruins, elas acabam tendo comportamento ou atitudes que acabam sendo ruins para elas e para as outras pessoas, porque tudo que a gente fala hoje como comunicador tem que ter um certo zelo, um certo cuidado, porque, infelizmente, o que as pessoas ainda não entenderam, que a vida inteira estava na cara de todo mundo, é que o ser humano tem que ser tratado com respeito. E, durante muito tempo, programações instigaram, por exemplo, a muitas coisas. Até porque todo mundo sabe que uma bebida instiga mais, todo mundo sabe que os ânimos ficam aflorados quando se bebe, que se muda o comportamento. Às vezes você coloca uma pessoa dentro de uma casa que você mais ou menos sabe que aquela pessoa está passando por algum transtorno, algum problema psicológico, e tudo isso tem que ser analisado. A gente tem psicólogos, tudo é analisado, mas o ser humano tem comportamentos que às vezes deixa todo mundo assim, doutora. Por exemplo, a gente não espera que um policial tenha um comportamento, muitas vezes, como tem perante a sociedade, né? A gente jura que isso não vai acontecer e não acontece. Às vezes, de repente, você imagina que uma pessoa, um pai, uma mãe, não tem um comportamento e, de repente, de uma hora para outra acontece. Então, assim, é muito complicado você dizer essa pessoa não faria isso ou é capaz de fazer. E até que ponto você está trazendo problema para a sua vida, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa comunicação e sobre esse cancelamento de redes sociais. Bom dia, fique à vontade. Eu vou te deixar bem à vontade para você fluir aí. Não, tudo bem, muito obrigada, Vanusa, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. E eu acho que um espaço importante, né, a gente está aqui discutindo isso de uma maneira mais aprofundada, como você falou, porque eu acho que o grande problema dessa cultura do cancelamento hoje é a maneira superficial como ela vem sendo tratada e ela vem sendo utilizada. Mostra, na verdade, que a gente, em profundidade, é uma sociedade doente, né? Que não compreende essas nuances do ser humano, essa coisa de que, de repente a pessoa está num dia ruim, ela tá, como você falou, está sob efeito de bebida, está, de repente, com algum transtorno. Então, essa cultura do cancelamento, ela ignora esses aspectos e também, muitas vezes, ela gera isso, né? Porque várias pessoas que passaram já por esse processo de cancelamento relatam crise de pânico, depressão. Então, é uma cultura que eu acho que se instalou inicialmente até com uma boa intenção, né, de, olha, não pode falar isso, não pode falar aquilo, e tá super certo, mas que hoje em dia acaba descambando para uma espécie de linchamento virtual. Sabe? Eu acho que a cultura do cancelamento, ela surgiu a partir de uma militância, mas uma militância que acabou indo para o extremismo e usada por pessoas que muitas vezes não fazem parte da militância. Hoje eu vejo os movimentos, diante de toda essa polêmica, né, do Big Brother, eu vejo gente questionando os movimentos negros, os movimentos feministas, os movimentos de LGBT, e é um absurdo, desconsidera toda a história, toda a profundidade desses movimentos, por um simples ato de uma pessoa isoladamente que às vezes não está em um bom momento. Então, o problema... E que não pode falar pela boca de todos, né? Uma pessoa, a gente não pode chegar a uma valorização também de uma forma exagerada e entender que ali é um conhecimento lógico. Tem que se ter muito cuidado. É muita gente para se ouvir, é muita gente para valorizar algo. Até porque, assim, de uma certa forma, se a gente for ver bem, tudo bem, você quer dar uma disciplinada
Então, assim, olha, você vai ter que mudar algumas regras, você vai ter que mudar alguns comportamentos e atitudes dentro de uma rede social, porque não envolve só você. Então, você vai ter que dar uma repensada, uma analisada no que está acontecendo com sua vida, como está sendo o seu posicionamento, uma certa educação ou reeducação de atitudes. Assim como a gente vai para a escola para aprender educação, a gente também não está dentro de casa aprendendo com os pais a ter educação, misturando tudo isso, uma verdadeira educação, a gente também pode levar isso para as redes sociais. Você vai ter que ter educação nas redes sociais, você vai ter que ter respeito para com o próximo nas redes sociais, caso contrário você recebe, beleza, algumas punições, ou então você fica um tempo sem aparecer. Quer dizer que tem que ter toda uma conversa. Cancelar, a palavra cancelar é muito forte. E você não sabe com quem você está lidando, né? O ser humano, ele é muito sensível e o ser humano tem que ser tratado com disciplina. Assim como a gente tem disciplina no esporte, assim como a gente tem que ter disciplina dentro de casa, dentro do colégio. Enquanto não existe respeito, tanto é que a gente tira pela saúde. Tudo é questão de respeito, se você tem respeito por si, você tem respeito pelo próximo. A coisa está se perdendo, você não acha, não? Exatamente. É por isso que eu até fiz alusão à ideia de linchamento. Porque aquilo, não é porque uma pessoa, no mundo real, não é porque uma pessoa cometeu um erro que a população tem direito a linchar aquela pessoa. Não, aquela pessoa, se o crime dela for de prisão, ela vai ser presa, ela vai pagar pelo crime dela. Mas é errado linchá-la, sabe? Então é isso, a pessoa ela tem que pagar pelos erros dela. Os erros dela não deixam de existir porque ela está nas redes sociais. Se ela ofendeu alguém, ela tem que ser punida por aquilo, tem que ser, como você muito bem falou, Vanusa, tem que ser disciplinada para aquilo, tem que aprender a agir com respeito, com bom senso, sabe? Mas tem que ser de uma maneira proporcional. Isso não pode, eu acho que isso tem muito a ver, isso que a gente tem vivido, como eu falei lá no início, que a gente está numa sociedade doente mesmo. Essa nossa polarização, o bem e o mal, na política, direita, esquerda, as pessoas estão deixando de pensar, às vezes, com bom senso, com respeito aos dois lados. Não é porque a pessoa discorda de mim que ela é meu inimigo, que eu tenho que acabar com o outro. Até porque isso é necessário, né? Que democracia é essa onde tudo é motivo para penalidade. Tudo é motivo. As pessoas já não sabem mais aonde estão pisando. Realmente é a chamada pisadinha de ovos. Você não sabe onde você pisa para, de repente, você não quebrar. E assim, o que é mais complicado e que é importante que as pessoas tenham consciência de que a vida do outro representa muito a sua vida. Hoje você não está naquela situação, amanhã você pode estar, e de uma forma bem justa. Porque a injustiça, ela realmente é algo que traz danos para a vida da sociedade. E as nossas crianças que hoje estão muito dependentes de redes sociais, está muito difícil uma mãe, durante essa pandemia, jogos e tudo. Então, assim, precisa realmente se ter um limite para tudo. Um limite para tudo. E lembrar que, às vezes, eu senti que teve um canal de televisão, que teve um momento do acontecido que eles ficaram com medo. Ficaram com medo. As pessoas perceberam em alguns momentos que teve medo. Tipo, não pode acontecer isso, não pode acontecer aquilo, vamos conversar, vamos tentar acalmar a pessoa e tudo, porque é algo muito sério, gente. Assim como também, muitas pessoas se decepcionaram com algumas artistas que lá estão. Porque viam ela de um jeito e, de repente, ela é de outro. E assim, gente, infelizmente, são as redes sociais. Não se deixe levar pelo ser humano que você vê nas redes sociais. Conheça ele primeiro. E os artistas, principalmente. Você se decepciona mesmo, porque tem muita gente que vive de teatro. Mas tem outros que não. E aí onde mora o perigo? A sua dor, às vezes, não é sentida pelo outro, né? A minha produção tá pegando aqui no tempo, mas assim, como é que fica mais ou menos essa questão do cancelamento? Nós temos que ter muito cuidado, mas quem mexe com toda essa história também, né? Sim, com certeza. Nas redes sociais, a gente tem que ter cuidado, como eu falei lá no início, né? Eu acho que o bom senso é o que a gente tem que priorizar. Como você bem falou também, colocar o limite do que a gente vai falar, do que a gente pode falar, porque tem muita gente também que remete, na rede social eu tenho a minha liberdade de expressão. Não é assim.
Então, a gente tem que ter esse cuidado. E um conselho que eu poderia dar aos usuários das redes sociais muito pessoal fala, ser verdadeiro. Sim, ser verdadeiro, mas respeitar a verdade do outro também. Minha querida, só uma dica então para quem está aí acompanhando nosso programa. Quem quiser tirar mais dúvidas, como é que faz para entrar com a nossa doutora, para falar com a nossa doutora? Eu vou dar então redes. O meu Instagram, né? Tá bom. Juliana Teixeira RJ. Eu tô lá no Instagram e quem quiser pode adicionar. Para tirar qualquer outro tipo de dúvida, né? E vamos ficar atentos sobre as redes sociais, né? Com certeza. Obrigada. Rede social no mundo real também. Tá certo. Muito obrigada, viu? Olha, gente, qualquer tipo de preconceito mostra que você está identificado com a mente pensante. Mostra que você não está vendo outro ser humano. Está vendo apenas o seu conceito sobre aquele ser humano. Reduzir uma pessoa a um conceito já é uma forma de violência. Então você tem que ter muito cuidado, tá bom? Muito cuidado. Presta atenção no que você anda colocando nas redes sociais. Se coloque no lugar do outro.